O clima nos bastidores do Corinthians está cada vez mais tenso e, quando o assunto é Fabinho Soldado, a pressão já passou do limite. A verdade é que a corda está esticada e, por enquanto, ela só não arrebentou por causa de um único fator, a eleição que acontece na próxima semana. É isso mesmo, a situação é delicadíssima. Fabinho só segue no cargo porque qualquer movimento brusco nesse momento poderia influenciar diretamente no cenário político do clube. Se não fosse esse detalhe, muito provavelmente a história já teria tomado outro rumo. E olha, quando a gente fala em pressão, não é força de expressão. A cúpula alvinegra está incomodada em vários pontos e não faz questão nenhuma de esconder isso internamente. Existe a sensação de que o executivo de futebol não entrega o que se espera de alguém que ocupa um posto tão importante em uma instituição como o Corinthians. As críticas partem de diferentes lados e envolvem desde a forma como ele se comunica, ou melhor, como ele não se comunica, até decisões mal conduzidas no mercado da bola. O peso dessas falhas vai se acumulando e hoje a insatisfação é praticamente geral. Fabinho sempre foi visto como um cara mais reservado, um perfil fechado, que não gosta de se expor demais. O problema é que, nesse cargo, a capacidade de se relacionar e de fazer a ponte entre diretoria, elenco e mercado é fundamental. Não adianta apenas organizar a casa e deixar o centro de treinamento em ordem. Isso é apenas parte do trabalho. O executivo precisa dar respostas rápidas, saber negociar, ter visão estratégica e, principalmente, dialogar de forma constante com todos os setores do clube. E é exatamente aí que mora a crítica mais pesada: falta comunicação. O caso Memphis Depay, por exemplo, virou uma ferida aberta. O jogador se sentiu completamente abandonado, sem qualquer retorno claro sobre a sua situação. Chegou a reclamar que não tinha informação sobre pagamentos, sobre os próximos passos, sobre o planejamento do clube. Imagine só, um atleta desse nível, cobrando explicações e não recebendo nada em troca. O Corinthians acabou manchando sua imagem nesse episódio e, para a diretoria, essa falha passa diretamente pelo executivo, que deveria ter assumido a responsabilidade de colocar o jogador a par de tudo. Quando a notícia estourou, o desgaste foi inevitável e escancarou um problema que já vinha incomodando internamente: a ausência de liderança no diálogo. E não para por aí. Outro ponto de atrito gira em torno das concentrações. Fabinho defende uma política mais flexível, em que os jogadores só se concentrem antes de clássicos, partidas fora de casa ou confrontos de maior peso. Já parte da direção acredita que a disciplina precisa ser mantida em todos os jogos, inclusive nas partidas dentro da arena corintiana. Essa divergência parece pequena, mas, dentro do ambiente de um clube, cria ruído. Para alguns cartolas, a postura de Fabinho soa como uma espécie de resistência às tradições do Corinthians, e isso gera ainda mais desconforto. Se não bastasse, teve o episódio de Cauê Furquim, que pegou todos de surpresa. O atacante, que vinha treinando tanto na base quanto no elenco principal, foi flagrado fazendo exames médicos no Bahia sem que ninguém no Corinthians soubesse. A notícia caiu como uma bomba. Como pode um jogador vinculado ao clube estar encaminhando acerto com outra equipe sem que o executivo tivesse conhecimento? Para a diretoria, isso é inaceitável. A visão é de que o executivo precisa estar antenado em tudo, principalmente em relação a jovens talentos que podem render frutos no futuro. Não dá para simplesmente ser pego de calças curtas em um mercado tão competitivo. É verdade que essa falha não recaía apenas sobre Fabinho. O departamento de base também precisa ser cobrado, já que o atleta fazia parte desse processo. Mas a leitura que se faz é que, se o executivo não está informado, algo está errado na estrutura. Essa falta de vigilância expôs uma fragilidade que preocupa. Para os dirigentes, a sensação é de que falta firmeza, falta proatividade, sobretudo, falta a visão de um verdadeiro executivo de futebol, alguém que esteja à frente de tudo, que enxergue antes, que antecipe problemas e não seja surpreendido. E aqui entra uma frase que resume bem o sentimento dentro do clube: ser gerente de futebol é uma coisa, ser executivo é outra completamente diferente. Fabinho pode até ter qualidades como gestor interno, alguém que organiza a rotina do centro de treinamento, que cuida do ambiente, que protege o elenco.
Mas, na visão da diretoria, ele não tem o perfil de um executivo que encara o mercado, que domina negociações, que fecha contratos importantes, que não deixa nada escapar. E quando essa percepção se instala, a confiança começa a desmoronar. É por isso que muita gente se pergunta, por que ele ainda não foi demitido? E a resposta é simples, mas ao mesmo tempo complexa: a eleição. Estamos na véspera de um processo político que vai decidir o futuro do Corinthians, e qualquer decisão desse tamanho pode gerar consequências imprevisíveis. Se a diretoria tira Fabinho agora, pode agradar uma parte da torcida, mas também pode ser vista como um gesto precipitado, que cria turbulência em plena semana eleitoral. Se mantém, evita polêmica imediata, mas mantém vivo um problema que já incomoda há tempos. É uma escolha de risco e ninguém quer colocar o clube em chamas justamente nesse momento. O presidente Osmar Stabile, por exemplo, prefere não dar um passo errado agora. Ele sabe que o ambiente político é volátil e que uma demissão pode virar combustível para os adversários. É como mexer em uma peça delicada de dominó, qualquer movimento derruba várias outras. Então, por enquanto, o caminho mais seguro é deixar as coisas como estão e empurrar a decisão para depois da eleição. Isso não significa, porém, que Fabinho esteja seguro. Muito pelo contrário. O entendimento geral é que sua permanência depende unicamente do resultado político e da estratégia que será adotada assim que as urnas forem fechadas. E é aí que entra o torcedor. Porque, no fim das contas, o que o torcedor quer é um Corinthians forte, competitivo, com gestão eficiente. Não adianta ter centro de treinamento arrumado se o clube perde jogadores por falta de comunicação ou se queima oportunidades no mercado por falta de habilidade de negociação. O torcedor sente na pele quando o time fica para trás por conta desses vacilos. E a paciência da Fiel, como todo mundo sabe, não é infinita. A cobrança já está nas arquibancadas, nas redes sociais, nos corredores do clube. A pressão é real e não vai diminuir. Enquanto isso, Fabinho segue trabalhando sob desconfiança. Cada decisão dele é analisada com lupa, cada movimento é questionado. É como se ele vivesse em uma espécie de corda bamba, tentando se equilibrar para não cair, sabendo que um tropeço pode ser fatal. Dentro do Corinthians, a sensação é de que não existe mais margem para erro. Se antes ainda havia alguma tolerância, agora a paciência se esgotou. O executivo que deveria ser o cérebro da gestão de futebol acabou virando um ponto fraco, e isso é perigoso demais para um clube do tamanho do Corinthians. Se tem uma palavra que define o ambiente do Corinthians nesse momento, essa palavra é instabilidade. É como se o clube estivesse em um barco navegando em mar aberto, cercado de ondas gigantes, e com o capitão indeciso sobre a direção que deve seguir. O caso de Fabinho Soldado é apenas a ponta mais visível desse iceberg, mas, quando a gente olha de perto, percebe que existem camadas muito mais profundas nessa história. E é por isso que o torcedor sente que a qualquer momento pode acontecer algo grande, seja uma mudança radical, seja uma crise ainda maior. A relação de Fabinho com a diretoria está desgastada e parece um fio prestes a se romper. Internamente, o discurso é de cautela, mas a prática mostra que a paciência se esgotou. O que sustenta o executivo no cargo é unicamente o calendário político, e essa é a pior situação que um profissional pode viver, estar empregado não pela confiança em seu trabalho, mas pelo cálculo frio de quem não quer mexer em nada antes da votação. Essa condição fragiliza o cargo e desgasta ainda mais a imagem do dirigente perante todos, desde o elenco até os torcedores. E esse desgaste não começou de ontem. Ele vem se acumulando como uma bola de neve, crescendo com cada episódio mal resolvido. O Corinthians sempre teve uma exigência muito alta com seus executivos de futebol. É um clube acostumado a grandes negociações, a lidar com craques, a disputar com outros gigantes. Não dá para aceitar um executivo que não esteja preparado para os desafios do mercado, que não consiga antecipar problemas, que não tenha jogo de cintura. E é justamente aí que as críticas ficam mais pesadas. Fabinho pode até ter qualidades administrativas, mas quando o assunto é mercado, o saldo é negativo. E quando o saldo é negativo, a cobrança não vem apenas da diretoria, mas também dos torcedores que olham para os rivais e veem movimentações rápidas, contratações bem costuradas, negociações que fazem diferença dentro de campo.
A cada falha, a comparação com outros clubes aumenta a pressão. O torcedor se pergunta: por que no Corinthians as coisas parecem tão confusas? Por que um jogador aparece em outro clube sem que ninguém tenha percebido? Por que um craque estrangeiro reclama publicamente da falta de comunicação? Essas perguntas não ficam apenas na arquibancada, elas chegam aos dirigentes e reverberam em reuniões internas. O caso Cauê Furquim virou praticamente um símbolo de descaso. É inadmissível para uma diretoria que se orgulha de sua base perder o controle de um jogador promissor dessa forma. A sensação que fica é a de que o Corinthians foi pego de surpresa em um mercado onde não há espaço para amadorismo. Quando um atleta está sendo observado por outro clube, é preciso estar 2 passos à frente, não 2 passos atrás. E isso, para a cúpula, mostra a falta de perfil executivo de Fabinho. A crítica é direta, ele age como um gerente, não como um executivo. E no Corinthians, essa diferença pode custar títulos, receitas e prestígio. A discussão sobre concentrações também revela outro ponto importante: o choque de visões. Fabinho tem uma mentalidade mais moderna, de flexibilizar, de dar liberdade maior para os atletas. Já parte da diretoria acredita na disciplina rígida, na concentração antes de todos os jogos, como uma forma de manter a tradição e o foco. No fundo, não se trata apenas de decidir se o time dorme junto antes de um jogo ou não. Trata-se de quem tem a voz mais forte dentro do clube. E, nesse embate, Fabinho sai enfraquecido, porque mostra que não tem força política suficiente para sustentar sua visão contra a vontade dos dirigentes. E é nesse ponto que o clima eleitoral entra como um fator decisivo. O Corinthians é um clube gigante não apenas em campo, mas também fora dele, e a política sempre teve um peso enorme em todas as decisões. A permanência ou saída de Fabinho é vista não apenas como uma questão de gestão, mas como um movimento estratégico. O presidente e sua base calculam cada passo, analisam cada efeito possível sobre os votos. Se a saída de Fabinho puder ser explorada pelos adversários, ele fica. Se a manutenção dele virar munição contra, a decisão pode ser outra. É um jogo de xadrez, onde cada peça precisa ser movida com cuidado. Essa indecisão, no entanto, passa uma mensagem perigosa para o elenco e para a torcida. O que o torcedor quer ver é clareza, é decisão firme, é comando. Quando o clube fica preso a cálculos políticos, dá a sensação de que o futebol está em segundo plano. E isso, para um clube do tamanho do Corinthians, é impensável. A torcida quer resultados em campo, quer ver o time competitivo, brigando por títulos. E quando percebe que a política trava as decisões, a paciência vai embora rapidamente. A Fiel já demonstrou em outras épocas que não perdoa esse tipo de postura. Enquanto isso, Fabinho segue numa situação incômoda. Ele trabalha sabendo que sua cabeça está a prêmio, que a qualquer momento pode receber a notícia de que não faz mais parte do projeto. É um ambiente pesado, em que cada erro pode ser o último. E esse tipo de pressão não ajuda em nada no desempenho. Ao contrário, cria ainda mais tensão, mais ansiedade, mais dificuldade para tomar decisões. É como viver em um campo minado, onde cada passo pode explodir de uma forma imprevisível. Para o clube, isso também não é bom, porque ninguém consegue render no máximo sob esse clima. E se a gente olhar para o histórico recente do Corinthians, não é a primeira vez que a política interfere de maneira direta na condução do futebol. Esse já é um padrão dentro do clube. Toda vez que uma eleição se aproxima, decisões que deveriam ser técnicas passam a ser políticas. Isso cria um ciclo de instabilidade que mina projetos de médio e longo prazo. Executivos vêm e vão, técnicos chegam e saem, e o Corinthians fica patinando em meio a disputas de poder. No fim, quem sofre é sempre o time, que não consegue ter continuidade, e a torcida, que vê o clube se perder em meio a disputas internas. O caso de Fabinho é apenas o exemplo mais recente desse fenômeno. O discurso de que ele ainda não foi demitido porque a eleição está próxima é uma confissão clara de que a política fala mais alto do que o planejamento esportivo. Isso gera um efeito dominó. Os jogadores percebem, os funcionários percebem, os rivais percebem. A imagem de força do clube se desgasta. E quando a imagem se desgasta, até as negociações no mercado ficam mais difíceis.
Quem vai confiar em um executivo que pode não estar no cargo na semana seguinte? Quem vai sentar à mesa para negociar sabendo que o dirigente pode ser trocado a qualquer momento? É por isso que o momento do Corinthians é tão delicado. Não se trata apenas de uma questão sobre manter ou não Fabinho Soldado. Trata-se de uma questão de credibilidade, de autoridade, de rumo. O clube precisa mostrar que sabe para onde está indo, que tem uma linha clara de comando, que não vive refém de cálculos eleitorais. O torcedor exige isso. A história do Corinthians exige isso. Mas, por enquanto, o que se vê é um clube travado, olhando para dentro, discutindo política enquanto o campo segue pedindo soluções. E no meio disso tudo, o que acontece é que o futebol vai ficando em segundo plano. Os problemas de comunicação, os erros no mercado, a falta de sintonia entre diretoria e executivo, tudo isso vai pesando. E quando o resultado em campo não aparece, a pressão explode. É como um barril de pólvora, prestes a ser aceso. E o nome de Fabinho Soldado está bem no centro desse barril. Enquanto a eleição se aproxima, a atmosfera dentro do Corinthians se torna quase elétrica. Cada treino, cada reunião, cada decisão no CT ganha uma leitura política, e isso transforma o ambiente em algo quase insuportável. Os jogadores percebem a fragilidade do comando, sentem que a liderança não é absoluta e que qualquer decisão pode ser revertida por motivos que nada têm a ver com futebol. Essa instabilidade pesa não apenas na preparação técnica, mas também no psicológico do elenco. E, convenhamos, nenhum jogador gosta de trabalhar sabendo que o responsável pelo seu dia a dia está preso a cálculos de interesse político e não à lógica esportiva. O efeito disso na Fiel também é enorme. O torcedor sente quando o clube está dividido, quando há tensões internas que atrapalham o andamento das atividades e prejudicam o time. Comentários nas redes sociais, discussões nos fóruns e até nas arquibancadas refletem uma torcida que já não acredita cegamente na gestão. A paciência da Fiel é histórica, mas tem limites. E a imagem de Fabinho Soldado como executivo enfraquece cada vez mais à medida que episódios de falta de comunicação ou decisões questionáveis se acumulam. Para a torcida, cada deslize vira um sintoma de que o clube perdeu o controle sobre sua própria casa. O elenco, por sua vez, vive uma situação delicada. Jogadores sentem a cobrança dobrada, dentro de campo precisam render, mas fora dele precisam lidar com um ambiente onde a autoridade é contestada. A confusão sobre concentrações, a falta de comunicação em casos importantes e a percepção de que o clube está administrado mais por interesses políticos do que por planejamento esportivo gera frustração. Alguns atletas começam a questionar se o projeto é sério, se vale a pena se dedicar de corpo e alma a uma instituição onde as decisões são incertas e instáveis. Outro ponto crítico é o impacto no mercado de transferências. Jogadores promissores observam e percebem que qualquer movimento fora do clube pode ser mais vantajoso do que arriscar permanecer em um ambiente instável. O Corinthians, historicamente, se orgulha de sua base e da capacidade de manter jovens talentos, mas episódios como o de Cauê Forquim geram desconforto. Se um atleta sente que não há transparência, que as informações não circulam como deveriam, ou que decisões importantes passam por terceiros sem que ninguém no clube tenha ciência, o efeito é desmotivador e prejudica o planejamento de médio e longo prazo. E, claro, há a questão do planejamento estratégico. Um executivo de futebol precisa pensar à frente, prever situações, controlar contratos, dialogar com agentes, observar o mercado e entender o timing das negociações. Fabinho pode até se sair bem como gerente de futebol, mas a diretoria entende que o papel de executivo requer muito mais do que blindar elenco ou organizar o CT. Requer visão ampla, capacidade de negociação e precisão nas decisões. E cada deslize, seja em comunicação, seja em movimentação de mercado, evidencia a percepção da cúpula de que ele não possui o perfil ideal para ocupar esse cargo de alta responsabilidade. A política interna do clube, neste momento, funciona quase como um escudo que protege o executivo, mas ao mesmo tempo o aprisiona. Fabinho continua no cargo porque a diretoria avalia que qualquer movimento brusco poderia repercutir negativamente na eleição. Mas essa proteção é frágil, temporária e carregada de pressão. Trabalhar sob uma espécie de limbo político não é apenas desgastante, é prejudicial para a execução do trabalho diário.
Decisões precisam ser tomadas com rapidez, clareza e firmeza, e quando há sempre um risco político pairando, cada passo se torna pesado e lento. A tensão também afeta o ambiente interno, entre funcionários e outros dirigentes. A percepção é de que a diretoria não confia plenamente em Fabinho, mas que, por conveniência eleitoral, mantém sua posição. Isso cria um clima de insegurança, onde ninguém sabe quem tem autoridade real, quem decide, e quem apenas cumpre ordens. A falta de clareza hierárquica prejudica a comunicação interna, atrasa processos e aumenta a probabilidade de erros, que, por sua vez, alimentam ainda mais críticas e pressão. E quando se olha para os resultados em campo, a situação se torna ainda mais delicada. O time precisa de estabilidade para render, para implementar estratégias e para que o técnico consiga desenvolver seu trabalho. Um executivo pressionado, limitado e questionado não consegue oferecer ao treinador e aos jogadores a confiança necessária. Cada falha administrativa se traduz em impacto direto no dia a dia do clube, seja em questões contratuais, seja na gestão de elenco, seja na comunicação com atletas e comissão técnica. Os torcedores, por sua vez, acompanham tudo de perto e percebem quando há falhas internas que se refletem externamente. A paciência da torcida tem limites, e quando episódios como o caso Memphis Depay ou o descontrole sobre jovens talentos aparecem, a imagem de competência e seriedade do clube se deteriora rapidamente. Cada deslize vira um exemplo, uma prova de que a gestão atual precisa se reorganizar urgentemente, e que decisões políticas podem estar comprometendo o futuro esportivo. E, dentro desse cenário, a eleição funciona como um fator de congelamento temporário. A diretoria evita qualquer decisão drástica, ciente de que a movimentação poderia ser explorada politicamente. É uma pausa estratégica que mantém Fabinho no cargo, mas não resolve os problemas subjacentes. A sensação que se cria é de que tudo está à espera da política, enquanto o futebol fica em segundo plano. O grande desafio do clube é equilibrar essas duas dimensões, a necessidade de estabilidade administrativa e a urgência de resultados em campo. Por fim, o torcedor precisa entender que essa tensão não é apenas sobre nomes ou cargos. Trata-se de um reflexo de como decisões políticas e estratégicas impactam diretamente o futebol. A pressão sobre Fabinho Soldado é um sintoma de problemas maiores, que envolvem planejamento, comunicação, execução e política interna. E a maneira como esses conflitos serão resolvidos, seja antes, durante ou depois da eleição, terá efeitos profundos sobre o clube, sua credibilidade, principalmente, seu desempenho dentro de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O futebol brasileiro vive momentos de intensas especulações e rumores, e o recente anúncio envolvendo Everton Ribeiro como reforço do Corinthians promete incendiar ainda mais a rivalidade entre os grandes clubes do país. Segundo informações não confirmadas oficialmente, o meia, que se destacou no Bahia nos últimos anos, chegaria à equipe paulista sem custos de transferência, aproveitando uma janela de oportunidade rara no mercado. A possibilidade de Everton Ribeiro vestir a camisa do Corinthians gerou um burburinho imediato entre torcedores e comentaristas esportivos, muitos questionando a estratégia do clube e a motivação do jogador em mudar de ares. Ainda que rumores apontem que o acerto financeiro entre atleta e clube já esteja encaminhado, não se pode descartar que detalhes finais ainda possam influenciar a concretização da negociação, mantendo viva a chama da especulação. O que chama atenção é o impacto direto que tal contratação poderia ter no cenário do futebol nacional, especialmente considerando o histórico do jogador e a forma como se consolidou no Bahia. O clube paulista, tradicionalmente envolvido em disputas acirradas com equipes do Nordeste, verá nesta possível contratação um instrumento para mexer diretamente com a moral de rivais, provocando debates acalorados e palpites sobre como o elenco alvinegro se comportará em campo. A expectativa nos bastidores é de que a chegada de Everton Ribeiro possa mudar não apenas a dinâmica do time, mas também a percepção sobre a força do Corinthians diante de seus concorrentes regionais e nacionais, potencializando ainda mais a rivalidade histórica e os comentários fervorosos de jornalistas, ex-atletas e analistas de plantão. A movimentação do Corinthians para contratar Everton Ribeiro de graça acendeu discussões sobre a tática financeira adotada pelo clube em meio à volatilidade do mercado de transferências no Brasil.
Fontes próximas ao ambiente corintiano apontam que a negociação estaria sendo conduzida com cautela, buscando não apenas agregar um atleta de qualidade técnica comprovada, mas também provocar um efeito psicológico sobre adversários diretos, especialmente o Bahia, que viu seu destaque recente se transferir sem contrapartida financeira. A chegada de um jogador com a experiência e a visão de jogo de Everton Ribeiro desperta naturalmente uma série de questionamentos. Como ele se integrará ao estilo de jogo do Corinthians? Qual será seu impacto imediato em partidas decisivas e de que forma influenciará a coesão do elenco atual? Além disso, analistas especulam que o jogador poderá assumir um papel de liderança dentro do vestiário, sendo uma peça central em momentos críticos do campeonato. O clima de expectativa se intensifica à medida que torcedores compartilham opiniões nas redes sociais, enquanto comentaristas levantam hipóteses sobre a possível influência do atleta em confrontos diretos e clássicos regionais. Apesar de nenhuma confirmação oficial ter sido emitida, o rumor já se espalhou amplamente, criando uma atmosfera de ansiedade e curiosidade em torno do que poderia ser um dos movimentos mais estratégicos e polêmicos da temporada. A simples possibilidade de Everton Ribeiro reforçar o Corinthians sem custos transformou o tema em pauta constante, movimentando a opinião pública e alimentando especulações sobre o futuro da rivalidade entre Bahia e Corinthians, tornando o mercado de transferências brasileiro ainda mais emocionante e imprevisível. Os bastidores do futebol brasileiro estão fervendo com um rumor sobre Everton Ribeiro, e a torcida do Corinthians parece dividida entre entusiasmo e ceticismo diante da possível contratação gratuita. Entre discussões acaloradas, surgem questionamentos sobre a real motivação do jogador a optar por mudar de clube sem que haja um investimento direto do Corinthians na transferência. Alguns analistas sugerem que a decisão de Everton Ribeiro pode estar ligada a fatores estratégicos de carreira, incluindo a possibilidade de disputar campeonatos de maior visibilidade e potencialmente conquistar títulos mais expressivos em curto prazo. No entanto, o movimento também provoca inevitáveis comparações com outros atletas que migraram entre clubes rivais, gerando especulações sobre como a relação com torcedores do Bahia poderá ser afetada e se essa transferência impactará a imagem do jogador no cenário nacional. Jornalistas especializados apontam que a chegada do meia pode alterar profundamente a dinâmica do Corinthians em campo, especialmente na criação de jogadas ofensivas e na distribuição do jogo, funções nas quais Everton Ribeiro sempre se destacou. Ao mesmo tempo, a possível integração do atleta exige atenção redobrada do corpo técnico, que precisará gerenciar expectativas, entrosamento com outros jogadores e a pressão de desempenhos imediatos. Enquanto o rumor circula, debates sobre a rivalidade entre Corinthians e Bahia ganham intensidade, com torcedores e comentaristas antecipando confrontos que poderão se tornar emblemáticos. Esse burburinho não apenas mantém a atenção do público em alta, mas também reforça a narrativa de que o futebol brasileiro está cada vez mais repleto de movimentações estratégicas, onde a rivalidade e a contratação de talentos podem se tornar armas psicológicas decisivas em momentos cruciais da temporada, mantendo a discussão em torno de Everton Ribeiro e sua influência sobre ambos os clubes viva e pulsante. O impacto da especulação sobre Everton Ribeiro no Corinthians vai muito além do campo, atingindo diretamente o marketing, a comunicação e a mobilização da torcida. Rumores indicam que a simples possibilidade de contar com um jogador de renome pode gerar um efeito positivo em contratos de patrocínio e na valorização da marca do clube, sobretudo em um cenário em que contratações de impacto são cada vez mais utilizadas como estratégia de mercado. A imprensa esportiva não cansa de analisar cada detalhe, desde a suposta negociação salarial até os possíveis ajustes no elenco para acomodar o meia, que já demonstrou em outros clubes habilidade de ditar o ritmo de jogos e criar oportunidades decisivas. Além disso, o ambiente interno do Corinthians, segundo fontes não oficiais, estaria atento aos impactos emocionais dessa possível chegada, que inclui desde o aumento de expectativas até a pressão sobre atletas já estabelecidos, provocando um efeito de cadeia que pode alterar a mentalidade do grupo. O Bahia, por sua vez, sente o peso da especulação, visto que perder um jogador de destaque sem retorno financeiro pode gerar repercussões internas e críticas da própria torcida, alimentando ainda mais o burburinho. Este rumor, portanto, cria uma narrativa envolvente, em que a rivalidade histórica se intensifica e a cobertura midiática se torna incessante, explorando cada possibilidade e alimentando discussões acaloradas sobre estratégias, escolhas e consequências.
O efeito combinado de todos esses fatores reforça a noção de que o futebol brasileiro, mais do que nunca, depende de rumores bem administrados para manter atenção, engajamento e debates, colocando Everton Ribeiro no centro de uma trama que mistura expectativa, rivalidade e intrigas, enquanto torcedores e especialistas aguardam ansiosamente pelos desdobramentos finais desta negociação potencialmente explosiva. A tensão criada pelo rumor da chegada de Everton Ribeiro ao Corinthians evidencia a complexidade da rivalidade entre clubes brasileiros e como transferências podem se tornar catalisadores de emoções e estratégias. As redes sociais fervilham com análises sobre o impacto técnico, tático e psicológico que a contratação poderia gerar, enquanto torcedores do Bahia e do Corinthians trocam provocações e especulações sobre confrontos futuros. O burburinho, embora ainda não oficial, já se consolidou como tema recorrente em debates esportivos, podcasts e programas de televisão, mostrando que a narrativa construída em torno do atleta consegue moldar percepções e expectativas muito antes de qualquer anúncio formal. Observadores atentos destacam que Everton Ribeiro não apenas agregaria talento e experiência ao Corinthians, mas também simbolizaria um golpe moral para o Bahia, cuja torcida assiste com preocupação à possível saída de um jogador que tem papel central na equipe. Por outro lado, a imprensa destaca que o atleta terá desafios significativos, incluindo adaptação a um novo estilo de jogo, relacionamento com companheiros e a pressão de corresponder à expectativa da torcida em partidas de alto nível. Cada detalhe da negociação imaginária é minuciosamente analisado, desde negociações contratuais até a influência do atleta em clássicos regionais, transformando um rumor em um fenômeno midiático e social. Ao final, a especulação sobre Everton Ribeiro no Corinthians mostra como o futebol brasileiro é um terreno fértil para histórias que transcendem o campo, onde rivalidade, estratégia e emoção se entrelaçam, mantendo torcedores e comentaristas em constante alerta. Enquanto o destino do jogador e as implicações para ambos os clubes permanecem envoltos em mistério e expectativa, alimentando debates intermináveis e um burburinho que parece não ter fim. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!